Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal do presencial, né? O pessoal do online também que está nos acompanhando. A gente vai continuar nossa jornada aqui em busca de sermos um policial, né? A maioria está aqui para carreiras policiais, PF, PRF, né? E assim por diante. Hoje, pessoal, a gente vai falar um assunto importantíssimo, tá aqui, ó, segurança da informação. Esse tópico, segurança da informação, esse não tem prova de concurso público, principalmente relacionado à área de segurança pública, que não vai vir esse tema, isso não tenha dúvida. E nos outros concursos que não são de segurança pública, tipo carreiras tribunais, carreiras administrativas, também, né? Por que vem esse tópico sempre? Além de ser do nosso dia a dia, a gente tomar alguns cuidados aí ao usar a internet, ao usar computadores, ainda tem a situação de que você está trabalhando num órgão público, onde as informações ela têm características de sigilo, né? Ou a gente pode chegar e ficar falando tudo que acontece lá num tribunal ou numa delegacia de polícia. Chegar em casa e falar para a esposa, por exemplo, para o marido. De jeito nenhum, né? Inclusive, quando você vai para lá, você assina um termo de responsabilidade que tudo que acontece lá dentro não vai ser comentado lá fora, lá no happy hour, né? E também a segurança da informação aqui, ó, ela tem uma característica de que sistemas guardam informações que podem ser sigilosas, secretas, elas têm esse teor de classificação. Então, elas não podem ser suscetíveis a qualquer tipo de invasão, né? Então, a gente tem que ter lá firewall, antivírus, normas de segurança com o usuário, norma de segurança com o equipamento e assim por diante. Então, pessoal, não tem jeito. Isso aqui vai aparecer na prova e cada vez mais o pessoal aperta um pouquinho em relação à segurança da informação. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre os princípios da segurança da informação. Princípios tá no nosso material aí, né? Todo mundo pode acompanhar. Então aqui sempre vem aquela palavrinha que nos ajuda a lembrar na nossa prova dos princípios da segurança da informação. Quais são? Qual é a palavra, aliás? Dica, né? Essa aqui é uma coisa antiga, faz tempo que a gente usa aí na informática, os professores sempre usam, os alunos também, para quê? Para chegar lá na nossa prova a gente lembrar dos princípios. E tem um que foge dessa regra, tá? Vamos lá, só trocar aqui minha... O que quer dizer o D? Disponibilidade, né? O I? Integridade. O C? Confidencialidade. E o A? Autenticidade. E quem que foge à regra? O não repúdio. Tranquilo? Então essas são as regrinhas. Aqui é muito fácil de entender isso quando o professor está explicando, é muito fácil de entender isso quando você está lendo lá no papel, mas as questões de princípio de segurança da informação são sempre muito bem elaboradas, né? Então a gente pega lá 4, 5, 6, 7 linhas de um enunciado de uma questão e você vai achar uma palavrinha ali no meio que deixa a questão certa ou errada. E essa palavrinha às vezes passa desapercebida. E aí você lê a questão rápido, pá, dá certo, vai ver, tá errado no gabarito, porque uma palavrinha deixou a questão errada. E a gente vai treinar isso aqui um pouquinho também. Bom, disponibilidade, ó, tá escrito lá no nosso material, que é a garantia que a informação esteja sempre disponível. Pô, fica tranquilo, né? A informação, ela, mesmo digital ou impressa, ela tem que estar sempre disponível para o dono dela. Então, exemplo simples, né? Você vai no banco... Quer ver o seu extrato. O caixa lá do banco, a pessoa que trabalha lá no banco, ela pode dizer assim, eu não vou poder passar o extrato para o senhor porque o nosso servidor pegou fogo ontem e o seu extrato não está disponível? De jeito nenhum. Se a informação é minha, tem que estar sempre disponível para que eu possa vê-la. Ou se você tem um processo, por exemplo, lá no fórum. Eu entrei com um processo contra alguém, o processo está rolando, chega um dia lá, quero ver o processo... Aí o atendente diz assim, não, você não vai poder ver seu processo porque nós perdemos o seu processo por algum motivo. Não, a informação sempre tem que estar disponível
para o dono dela. E aí tem uma palavrinha-chave na nossa prova que nos ajuda sempre em relação aqui à disponibilidade. Qual é o meio que eu garanto sempre a disponibilidade de uma informação? Backup. Muito bem. Então, ó, o backup está relacionado com disponibilidade. Por quê? Porque o cara do banco, mesmo que o servidor dele pegou fogo, foi feito backup em outro. E foi feito em outro, e em outro. Então, em vários servidores de backup foram feitos, guardados aquela informação que é a sua e que você vai chegar lá e vai estar disponível. Tá? Integridade. A integridade diz assim, ó, garantir a exatidão da informação, que a informação não seja modificada. Então, ó, toda vez que você tem um documento impresso ou no meio de informático, ele não pode ser alterado. Se ele for alterado, ele vai perder a sua integridade. Então, olha só, eu tenho um documento aqui, né? Vou criar lá no meu Word lá um documento, vou fazer uma procuração aqui, ó, certo? E assino essa procuração. Pode vir alguém aqui passar um errorex aqui e mudar esse documento? Não, o documento perdeu a integridade. Agora, essa integridade, pessoal, tem que tomar cuidado, que ela pode ser de forma lícita ou de forma ilícita, né? Porque, olha só, digamos que eu tenha que comparecer lá no fórum para uma audiência e a data da audiência será 13 de outubro de 2016, certo? E essa audiência, ela pode ter sido mudada a data dela por qualquer motivo. O juiz não vai poder naquele dia e alterou a data, jogou para frente. Então, o que vai acontecer com esse documento? Eu posso apagar essa data aqui e mudar ela? Não, eu não posso fazer isso, mesmo que foi uma modificação lícita, né? Feita por ordem judicial, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um outro documento com a data correta, para que esse aqui não perca a integridade, até porque ele vai fazer parte do processo, tem que estar lá. E daí dizendo, ó, o juiz alterou a data, aquele perdeu o efeito e agora vale aquele outro. Então isso é de forma lícita. Mas a integridade ela pode ser perdida de forma ilícita também, né? Então digamos aqui, ó, eu tenho que comparecer no fórum no dia 18, tá? Se eu não, no dia 13, aliás, se eu não comparecer, o julgamento é feito à revelia, né? Quando o réu não vai, né? O juiz faz mesmo assim. Então a pessoa que está me processando, por exemplo, ela pode ter interesse de que eu não vá nesse dia. O que ela pode fazer aqui? Ela pode fazer igual os caras fazem aí, né? Vocês que vão ser policiais da área de segurança aí, vão ver muito isso, né? Os camaradas pegam as placas de carro, pegam uma fita isolante, né? E mudam o número 3, por exemplo, para número 8. Aí o que vai acontecer? Ao invés de eu ir no dia 13, eu vou no dia 18. Quando eu chego lá no dia 18, o pessoal lá vai falar, a tua audiência foi dia 13. Então, ó, esse documento foi alterado de forma ilícita, tá? A pessoa tinha interesse de que eu não fosse lá. Beleza? Então, são as duas maneiras. Bom, se a integridade, se o documento tem para manter a integridade, ele não pode ser alterado, qual é uma palavrinha-chave, como a gente fez aqui na disponibilidade, que tem ligação com integridade? A assinatura digital. A assinatura digital é uma das maneiras de dizer que aquele documento é um documento que está íntegro, que não foi alterado, tá? Depois a gente vem aqui na sequência, a confidencialidade. Garantir que a informação seja acessada somente por pessoas autorizadas. Isso é muito fácil, né? Se um documento é confidencial, quem que pode acessar esse documento? Quem que pode acessar um documento confidencial? Só o dono do documento. Ou quem ele quiser, quem ele autorizar. Então, por exemplo, ó, esse documento aqui é um documento confidencial, é meu. É o meu testamento. Confidencial. Quem pode ver ele? Só eu. Eu e quem? Você pode ver, eu estou autorizando. Mas se não, só o dono do documento é que pode ver ele, tanto digital quanto impresso. Tá? Qual é a palavrinha-chave para confidencialidade, seguindo o mesmo raciocínio aqui, para nos ajudar na nossa prova? Criptografia. Tá? Então, criptografia. Um documento criptografado já sugere que não é para ninguém ver, né? Porque a criptografia, nós vamos ver daqui a pouco, que ela é a arte de você transformar uma coisa legível em ilegível, né? Então a pessoa não vai conseguir ler. Então, se eu criptografei o meu e-mail, é porque eu não quero que as pessoas vejam. Então, ele passou a ser um documento confidencial, tá? Aí, quem que vai poder ver esse e-mail?
Só quem eu der a senha para descriptografar. Ok? Na sequência vem lá, ó, autenticidade. Garantir que a informação é autêntica. Tranquilo também, né? Como é que eu posso garantir que esse documento aqui seja autêntico? Ó, esse ou um documento digital? Colocando o que nele? A assinatura digital. Então, a assinatura digital aparece 2 vezes aqui, ó. Assinatura digital. Ok? Tranquilo, pessoal, com esses 4 aqui? Aí, ó, nós temos o não repúdio, certo? Não repúdio. O não repúdio é garantir que a pessoa não negue ter assinado ou criado a informação. Quer dizer o seguinte, ó, a pessoa não pode negar um documento anteriormente feito. Então, por exemplo, eu criei um e-mail, enviei um e-mail ali do meu computador. Eu posso dizer que não fui eu? Falar, não fui eu que fiz. Não tem como você negar esse tipo de informação. Por quê? Através de investigações, através de peritos, vai se provar que aquele e-mail saiu da minha máquina. Qual que é uma maneira ali que identifica que uma informação saiu de um computador? 2. Número IP e o endereço MAC. Né? Nós vimos na aula passada sobre o endereço MAC. Então, isso é uma forma de garantir. Ó, foi da sua máquina que saiu. Aí eu digo o seguinte, tá, mas a hora que eu fui para o intervalo, veio um aluno aqui e usou o computador e mandou uma mensagem aí, sei lá, quis cometer um crime aí na internet e mandou da minha máquina. Mas aí, meu amigo, a máquina é de responsabilidade minha. Eu tinha que bloquear a máquina. Uma das coisas que vocês vão ver quando estiverem lá no serviço público, trabalhando no órgão público, é o seguinte, você está usando o computador é seu? Não, o computador é um bem público. Então, qualquer pessoa que trabalha lá no órgão vai poder chegar e usar essa máquina. Então, você se ausentou para ir ao banheiro, para tomar um cafezinho, você tem que bloquear o seu usuário. Certo? Ctrl Alt Del, né? Vai bloquear o usuário ou desligar a máquina, fazer qualquer coisa. Mas você não pode deixar a sua sessão aberta, porque alguém pode chegar ali e mandar uma informação do seu usuário. Tá? Então, ó, o não repúdio você não pode negar uma informação anteriormente emitida. Tá? E existem diversas maneiras de investigar para saber se essa informação saiu ou não daquele computador, ou saiu ou não daquela máquina. Quer ver? Ó? Nesse exemplo que eu dei aqui, ó, que era uma procuração. Como é que se enquadra o não repúdio aqui numa procuração? Certo? Porque a gente fez uma procuração aqui, ó, certo? E assinei ela. Onde o não repúdio se enquadra ali? Na assinatura digital. Sabe por quê? Ó? A assinatura digital é uma característica que você vai lá, compra essa assinatura, coloca nesse documento, certo? E esse documento passa a ter valor jurídico. Quando você compra essa assinatura, é cadastrado o seu nome, CPF, endereço, aquela coisa toda lá na empresa que você comprou. Aí o documento foi emitido. Tem como dizer que não foi você? A assinatura é sua. Tá? Então não tem como. E aí lembrando sempre, ó, eu falei aqui várias vezes, esses princípios da segurança da informação, todos eles são usados tanto no meio informático quanto no meio impresso. Tá? Então se cair lá na nossa prova qualquer documento impresso, todos eles se enquadram. Beleza? Tranquilo? Bom, só antes da gente continuar aqui, ó, daí a gente vai começar a falar das características de proteção e de segurança, nós não podemos deixar nada para trás, né? Nós, até pouco tempo, o Brasil ele não tinha uma lei específica para crimes de informática, né? Então, a partir de um certo tempo para cá, a gente começou a ter uma lei que especifica esse tipo de crime. Essa lei ela foi criada recentemente. Alguém sabe a data, não? Alguém lembra a data da criação da lei? Foi em 2012, né? Então, essa lei de crimes informáticos, ela foi criada em 2012, quando aconteceu aquele fato lá com a Carolina Dickmann, né, que invadiram o computador dela e assim por diante, e aí foi aprovada essa lei de crimes informáticos. Eu estou procurando ela aqui, não estou achando, mas depois vocês procurem lá no Google, vocês vão achar fácil essa lei, tá?
12 mil e alguma coisa, né? 12.737. Lei 12.000, ó, anotem aí. Lei 12.737. Lei 12.737. Então procura lá no Google, é 2 paginazinhas só, mas é importante que vocês leiam, porque o concurso é de carreiras policiais, né, e órgãos de segurança, vai ter lá a parte penal, processo penal da prova de vocês, e aí poderá ser cobrado alguma coisa dessa lei, tá? Então essa lei, o que ela faz? Ela tipifica o crime de informático. Então o princípio dela é assim, ó, ninguém pode reproduzir, ou armazenar, copiar a informação sem que o usuário dela autorize, tá? Então o que aconteceu com a Carolina Dickmann foi que o computador dela foi para o concerto e o camarada lá roubou informações do computador dela, fotos do computador dela, postou na internet, né? Então a partir daí começou essa aprovação dessa lei. Tá? Então a lei ela é bem tranquila, bem facinha de ler, bem fácil de entender também, e aí então a gente passa a saber que nós temos uma lei típica para crimes de informática, beleza? Vamos lá. Bom, eu sempre gosto de colocar esse slidezinho aqui, ó, aí até eu coloquei, incrementei ele um pouco, aí o pessoal que quiser, eu vou colocar lá na área do aluno esse PowerPoint aqui, né? Essa apresentação, que daí, para quem não conhece alguns antivírus aqui, poder também dar uma olhadinha. Então, olha só, é importante que a gente conheça os principais antivírus que estão disponíveis no mercado. Por que é importante isso? Porque vai cair questões misturando o nome do antivírus com o nome de vírus. Então, dizendo lá, por exemplo, que o Avira e o Trojan são arquivos maliciosos. Certo ou errado? Errado, a Avira é um antivírus, tá? Então é muito comum acontecer isso nas provas. Então aqui tem antivírus muito conhecidos, né? Tipo o Avast, tipo o AVG, o Norton, mas aparecem alguns aqui estranhos, né? Ó, Bitdefender, Trend Micro, Panda, alguns que a gente não vê no nosso dia a dia. E aí a gente tem que dar uma especial atenção nesse aqui também, ó, né? Esse aqui é o Microsoft, o Windows Defender, né, que aparece no Windows 7. O que é o Windows Defender no Windows 7? O que ele faz? Qual é a característica dele? Ele é um anti-spyware. Spyware, o software espião. É só isso que ele faz, tá? Um anti-spyware. Só que no Windows 10, ele é anti-spyware e antivírus. Por que essa informação é importante? Porque o antivírus, ele é um programa que a gente instala no nosso computador para varrer nossa máquina atrás de vírus, impedir que software malicioso ataque nosso computador, certo? E nós não devemos instalar 2 antivírus na mesma máquina. Porque o que vai acontecer? Vai entrar em conflito. Então, olha só, eu posso instalar o Windows Defender aqui do Windows 7 na minha máquina e um antivírus? Sim, porque do Windows 7 ele é só anti-spyware. Agora, eu posso instalar no Windows 10, né? Eu posso instalar o Windows Defender e o AVG, por exemplo? Não, porque eles vão entrar em conflito e aí o Windows Defender do Windows 10 também é antivírus, né? Depois, quando a gente for falar de Windows, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Inclusive, o Windows Defender do Windows 10, ele é ativado automaticamente quando você instala o Windows 10 na sua máquina, porque daí ele já vai estar te protegendo. Mas quando você instala outro antivírus, o que ele faz? Desabilita também automaticamente. Por que ele faz isso? Para não dar conflito, tá? Então essa né, é uma das informações, essa é uma informação importante. Porque lembra que toda o enunciado de questão que traz a palavra automaticamente, a tendência de que a questão esteja errada? Essa do Windows Defender já não dá para seguir esse passo, né? Porque o Windows Defender no Windows 10 automaticamente desabilita o antivírus. Tá? Se no caso desinstalar, por exemplo, o Avast, ele automaticamente volta no Windows Defender? Não, aí você tem que ir lá habilitar. Então, porque é o seguinte, a ativação do Windows Defender, quando você instala, é automática no Windows 10. Beleza. Aí você instala o Avast, que foi a sua pergunta, né? Ele vai desabilitar o Windows Defender. Só que se você desinstalar o Avast, aí você tem que ir lá e habilitar o Windows Defender. E daí ele não faz mais automaticamente. Beleza? Essa é a tua pergunta, né? Tá.
Beleza? Então tá aqui, pessoal. Falando um pouquinho, nós precisamos falar um pouquinho mais de antivírus. Então, olha só. O antivírus ele tem umas características importantes aí para a gente anotar. Tá? Já falamos que ele é um software, né? Que varre a nossa máquina atrás de softwares maliciosos. E aí nós precisamos anotar isso aqui, ó. Primeiro, assinatura de vírus. O que que é isso? Então, ó, o antivírus, ele tem um banco de dados, certo? Com as assinaturas de vírus. O que que é isso? Bom, o vírus a gente sabe também que ele é um programa, né? A gente já vai falar mais dele, mas o vírus é um programa, é um software também. Se ele é um software, ele tem linhas de código nele. E aí, essas linhas de código, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, que isso aqui seja um programa, que seja um software malicioso. Então, lá na programação desse vírus, vai ter várias linhas de código. Essas linhas de código são as assinaturas dos vírus. São como eles são conhecidos. Então, olha só, se o antivírus tem um banco de dados da assinatura dos vírus, então quando eu receber um vírus no meu computador, o que o antivírus vai analisar? Essas linhas de códigos, porque está aqui no nosso banco de dados. Aí ele vai analisar aquelas linhas lá e vai dizer, opa, isso aí é característico de vírus. E vai aparecer a mensagem lá na tela, tá? Por que isso é importante? Porque esse banco de dados, ele precisa ser atualizado. Porque todo dia são criados milhares de vírus. Se não me engano, são 160, 170 mil vírus por dia. Só que desses, a maior parte é inofensiva, né? Não tem poder de destruição, digamos assim, só enche o teu saco lá, que fica reiniciando sua máquina, esse tipo de coisa. Alguns têm médio potencial ofensivo e tem alguns que são destruidores, né? Grande potencial ofensivo. Então, ó, se o meu banco de dados aqui não estiver atualizado, o que vai acontecer? Vai chegar um vírus com assinatura que não está aqui. Beleza? Porque daí essa assinatura é que o banco de dados conhece. Só que é o seguinte, existe uma ferramenta para ajudar o antivírus a não cair nessa pegadinha aqui. Porque ó, se o meu banco de dados foi atualizado ontem, que é dia 22, e hoje, no dia 23, foi criado um vírus e não tem assinatura, estou ferrado? Daí meu computador vai ser infectado? Também não é assim. Por quê? Porque os vírus, eles podem ter nos seus códigos várias assinaturas novas, certo? Que daí é o que o banco de dados não conhece. Mas alguma parte dele é conhecida. E aí que entra em cena uma ferramenta chamada heurística, certo? A heurística é uma ferramenta do banco do antivírus que ela olha para o arquivo e se ele tiver características de vírus, aí ele vai também avisar lá na nossa tela. Qual que é essa característica? Ela pode reconhecer alguma dessas assinaturas ou por outras características que não são assinatura. Por exemplo, a extensão do arquivo. Tá? Então, se o arquivo tiver a extensão .exe, a heurística já vai me dizer que ele pode ser um vírus, porque os vírus precisam ser executados e aquela coisa toda que a gente já vai ver. Tá? Então, características do arquivo, a heurística vai dizer assim, ó, calma que isso aí pode ser um vírus. Aí quando ela faz isso, ela te dá 3 opções. Abre uma tela lá, uma nova interface na sua máquina e te dá 3 opções. Que opções são essas? Quarentena, abrir ou deletar o arquivo. Né? Por que ela te dá essas 3 opções? Porque nem sempre esse arquivo .exe é vírus. E não só esse, né? Tem outras extensões que podem ser características de vírus. Mas podem não ser. Por quê? A maioria dos softwares, ou todos eles, na verdade, precisam ser executados para poder funcionar. Então, por exemplo, você baixa um joguinho lá, compra um CD original de um jogo. O que vai acontecer? Lá nesse CD vai ter vários arquivos e um deles é o setup. O que é esse setup? É o instalador. O instalador nada mais é do que um botão para você clicar lá, um arquivo para você clicar para executar o jogo, a instalação do jogo. E aí vai ser .exe. E isso aqui não é um vírus. Quando você clica lá no Wzinho lá no seu desktop do Word,
O que vai acontecer quando você dá 2 cliques lá no Wzinho do Word? Você vai executar o aplicativo Word. E o Word ali é um vírus? Não, e ele tem um arquivo .exe. Tá? Então nem sempre vai... Então a heurística, ela aumenta o falso positivo. Arquivos que não são vírus, ela vai dizer que é vírus. Tá? E por isso que ele dá essas 3 opções, porque ó, eu tenho certeza que esse jogo aqui não é vírus, eu comprei o CD original, então eu abro. Eu peguei esse arquivo aqui, o Araújo me deu esse arquivo aqui na pendrive e esse arquivo não é importante, o que eu faço? Vou guardar esse arquivo que está me dizendo que é vírus? Não, deleta logo de uma vez. Né? Ou se o arquivo é muito importante e eu não tenho uma fonte para pegar ele de novo, ou não tenho tempo, ou sei lá, não tenho acesso à internet, o que você faz? Coloca em quarentena. Porque daí quando o antivírus tiver uma vacina, ele vai lá e limpa os arquivos da quarentena. Tranquilo? Com essa parte de assinatura aqui, pessoal. Nós vamos ver daqui a pouco que existem vírus que modificam esses códigos para enganar o antivírus. Tá? Beleza? Alguma dúvida aqui dessa primeira parte aqui de vírus? De antivírus, aliás? Então, essa palavrinha atualizado sempre vai aparecer nas nossas provas. O antivírus garante que a minha máquina será protegida contra ataques maliciosos? Não garante nada. Né? O que acontece é, você vai ter o antivírus, vai tentar achar um antivírus que seja de nome no mercado, conhecido, que pessoas indiquem que seja bom e manter ele sempre atualizado. Mas isso não vai garantir que você está livre de ameaças, né? Porque além do antivírus, o controle de usuário, né, diz o seguinte, adianta você ter aqui o AVG atualizado e com banco de dados de assinatura de vírus em dia, e você entra em tudo quanto é site pornográfico, entra tudo quanto é site de jogos, entra em tudo quanto é site... Lá na Deep Web adianta? Não adianta nada, tá? Por quê? Você está entrando em locais perigosos que vão ter arquivos lá que podem, inclusive, enganar o antivírus aqui, o AVG, que está atualizado, tá? Beleza? Outra coisa importante, né? Aí vocês estão careca de saber disso, existe algum antivírus aqui que seja melhor que o outro? Comparou, tá errado, né? O antivírus pago é melhor que o grátis? Ou vice-versa? Essa a gente não cai mais, né? Tá? Beleza? Bom, vamos lá então. A segunda opção de proteção, né, é o firewall. Eu sempre gosto de dizer que de cada 10 provas, 11 cai firewall. É sempre assim. Tá? Então, firewall, eu coloquei um esquemazinho aqui para a gente poder entender, né? Firewall quer dizer parede de fogo, né? Então, firewall nada mais é do que uma barreira entre você e o meio externo. Quem que é o meio externo? A internet. Sempre assim, né? Aqui eu coloquei uma intranet, né? Uma rede privada, onde eu tenho aqui alguns computadores, aí eu tenho aqui o meu servidor, esse murozinho aqui representa o firewall e aqui a internet. Bom, tudo que chega da internet ou sai para a internet, vai inteiro? Os arquivos? Pacotinhos. O que tem dentro dos pacotes? 0 e 1. Então, quando esses pacotes com esses números binários passarem aqui pelo firewall, o que o firewall vai fazer? Vai fazer um filtro, certo? E aí ele vai, então, identificar quem pode e quem não pode entrar. É sempre assim a regra. E também, a pessoa que configura o firewall, ele também pode dizer quem ele quer que entre e quem que ele não quer que entre. Porque, às vezes, esses pacotes aqui não são de tentativas de invasão. Mas quem configura aqui o firewall pode dizer assim, não, esse pacote aqui eu não quero que entre, tá com cara de sem vergonha. Tá? Mas, a princípio, ele vai deixar entrar tudo que interessa para quem está usando a rede, né? Então, pessoal, a definição de firewall para a prova é uma só. Ele evita invasão à rede. Tá? Então, se vocês lerem a questão e a questão falar qualquer coisa que seja diferente de invadir a rede, e essa invasão ela pode ter outros nomes, né? Não é, o examinador nunca vai colocar só invasão à rede. Ele pode dizer assim, tem um hacker querendo entrar na rede. Hacker é um nome que soa bem? Não. Então, firewall barra. Está tentando entrar na rede. Então, ou faz alguma semelhança aí na questão falando com essa palavra invasão. Falou invasão, é só firewall, tá? Aí, sempre vai cair aquela pegadinha que
firewall evita vírus. Firewall não evita vírus. Por quê? Eu, por exemplo, posso estar recebendo um e-mail e dentro dele tem um capetinho aqui, ó, certo? O firewall ele não tem a capacidade de abrir esse e-mail, olhar dentro dele e dizer assim, não, aqui tem um vírus. Porque aquele vírus não é uma ferramenta de invasão. Qual que é a ideia do vírus? É entrar aqui, danificar arquivos, até danificar a máquina, roubar informações, mas ele não está querendo invadir a rede. Tá? Então ele não barra vírus jamais. Tá? Existem alguns tipos de arquivos aí, por exemplo, existem worms que têm características de invasão. Aí o firewall vai barrar, porque ele tem característica de invasão. Senão, não. Tá? Tranquilo? Então, olha só, vamos fazer uma rela aqui do que o firewall não evita, para daí ficar bem legal aí na nossa anotação. O que ele não evita, o que ele não... Vou colocar assim, do que ele não protege, né? Fica melhor. Bom, ele não evita, né? Vírus, foi o primeiro que nós falamos. O que mais que ele não nos protege? Do que ele não nos protege? Por exemplo, de ataques internos à rede. O que é um ataque interno à rede? Pode ter um camarada aqui, ó, certo? Dentro lá do órgão, que ele pode muito bem vir com uma pendrive aqui nessa máquina, ó, e instalar uma ferramenta de invasão ali. Pergunto, passou pelo firewall? Não passou. Então é uma invasão interna. Então vamos colocar aqui, ó. Ele não protege contra invasão interna. Beleza? Também não protege contra rotas alternativas. O que é uma rota alternativa? Vou fazer um exemplo bem facinho aqui, ó. Eu sou funcionário público, né? O pessoal já sabe disso, sou funcionário público federal já há 30 anos. Já estourei meu limite de aposentadoria e estou lá ainda. Pessoal, e lá onde eu trabalho, isso é uma regra e vai ser onde vocês forem, você não pode simplesmente chegar com o seu notebook, sento lá na minha mesa, conecto na internet e vou ver Facebook, mandar... Não é assim que funciona. Tá? Então, o que acontece lá onde eu trabalho e aonde vocês vão trabalhar? Você pode chegar e instalar teu notebook na rede? De jeito nenhum. Tá, mas eu preciso levar. Por algum motivo eu tenho que levar meu notebook, porque é o trabalho que eu tenho que fazer, ou de repente eu vou pegar alguma informação ali e o policial, por exemplo, sai para a rua para fazer uma investigação e ele precisa levar aquelas informações no notebook, no tablet e assim por diante. O que vai acontecer nesses casos? Ele tem que chegar aqui, no superior dele, no pessoal que é gerente de TI e pedir uma autorização para isso. Existem, inclusive, formulários lá que você preenche com o número IP da máquina, descrição da máquina, quem que é o servidor que vai estar usando essa máquina, e aí pode ser autorizado. Mas não à vontade, né? Tem que ter uma autorização prévia. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Vai me ser autorizado, por exemplo, então, que eu acesse a rede aqui para copiar informações. E esse acesso ele pode ser limitado. O gerente de TI ali vai dizer o seguinte, ó, você vai acessar a rede, vai copiar a informação, mas eu não vou liberar a internet para você. Né? Então, tudo é regulado. Ou ele pode liberar a internet, vai do que o camarada ali precisa fazer. Só que eu sou um cara, né, esse cara aqui, ó, ele não consegue ficar sem olhar o Facebook dele, certo? Aí o que ele faz? Ele pega e instala um modem 3G aqui na máquina. É possível fazer isso? Sim, você pega o chipzinho do celular, pega aquele modemzinho, coloca dentro e pluga na máquina. E aí por quê? Porque ele quer acessar vou botar o Fzinho aqui do Facebook, né? Então eu pergunto para vocês, ó, acessando pelo modem 3G dele, tá passando pelo firewall? Não, ó, ele está acessando a internet pelo modem e não passou pelo firewall. Isso é uma rota alternativa. No momento que ele faz isso, a máquina dele pode ter um antivírus desatualizado, né? Muitas vezes eu já vi vários usuários aí que nem antivírus tem, porque o cara compra o notebook e aí vem sempre lá o Norton, o McAfee lá, vem pré-instalado. Quando você instala o Windows, ele já instala esse antivírus. Mas o que acontece com esses antivírus aí? Eles são pagos. Então ele tem um período de demonstração que geralmente é 30 dias. Deu 30 dias, você não comprou a licença, o que vai acontecer? Você está protegido? Não, e o cara acha que ele está protegido. Não, eu estou com o Norton instalado na minha máquina. Mas ele não comprou a licença,
Tá? Então, alguém pode invadir o notebook dele e o notebook dele está conectado aonde? Na rede. Só isso. Então, isso é uma rota alternativa. Beleza? E aí não tem como o firewall proteger porque tá aqui, não passou por ele. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui é o seguinte, ó. Nós estamos falando aqui de uma rede privada. Uma rede privada é uma intranet. A intranet aqui, ó, tem um servidor e algumas máquinas penduradas aqui no servidor. O firewall, nesse caso, vai ser instalado aonde? No servidor. Porque se é uma intranet num órgão público, tudo vai passar pelo servidor. Certo? Tanto entrada de dados quanto saída de dados. Então eu pergunto para vocês, qual máquina aqui, aliás, essas 3 máquinas aqui precisam ter firewall instalado? Teoricamente é assim, né? Para maior proteção, instala. Mas em prova vai dizer o seguinte, ó. Não, se tudo entra e sai pelo servidor, não há necessidade. Né? Tá. Antivírus, qual máquina que tem que estar instalado antivírus? Todas. Essas 3 aqui e o servidor. Porque não é porque o firewall está no servidor que não precisa do antivírus. Né? Só que a vantagem do servidor é que ele não precisa atualizar o antivírus. Essa aqui é a vantagem do servidor. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo mesmo? Essa informação que eu dei é tranquila? Ninguém vai me questionar? Pessoal, vocês escutaram o que eu acabei de falar? Que a vantagem do servidor é que eu não preciso atualizar o antivírus. Claro que precisa, né? Tá? Então, pessoal, é isso que o examinador vai fazer na prova de vocês lá. Ele vai contar uma historinha bonita, né? A máquina, antivírus, firewall. Mas a vantagem do servidor, pessoal, é que nele não precisa atualizar o antivírus. Certo ou errado? Certo? Né? Como vocês disseram aqui, ninguém me questionou, né? Então é porque tá certo. Tá errado, né? Mesmo o servidor com o firewall configurado, antivírus pago ou grátis, tem que atualizar. Por quê? Se ele receber um e-mail aqui, ó, com o vírus, vai contaminar o servidor. E dali, então, se espalha para toda a rede. Tá? Então, não caiam nessa pegadinha, né? E a gente sempre fala, né? O problema do concurso público é que sempre é quando? Num domingo, né? Já começa assim, num domingo. É à tarde, né? E tudo bem que é melhor, porque daí você levanta, tranquilo. Mas aí você vai para uma sala que não tem ar-condicionado, as cadeiras são duras, nem ventilador não tem. Aí você está com dor de cabeça, não pode tomar um remédio, porque senão você vai perder tempo lá na prova. É aquela coisa toda de prova. Português está difícil, a redação não tem nem ideia do que ele está falando lá no tema. E aí o cara fala um negócio desse aqui, você, certo. Né? Então tem que ficar muito ligado. Porque uma questão dessa coloca você para fora ou para dentro da prova, né? Bom, pessoal, agora tranquilo, né? Então, alguma dúvida agora em relação ao firewall? E lembrando sempre, ó, que o firewall ele pode ser software e pode ser hardware. Né? Acho que até tem uma fotinha aqui de um hardware. Aqui, ó. Esse é o firewall hardware. Agora há pouco eu falei para vocês que a gente não pode instalar 2 antivírus na mesma máquina que entra em conflito, né? Eu posso instalar o firewall software e o firewall hardware na mesma rede? Aqui, ó. Aqui está com software, tá? Não instalado no servidor. Eu poderia colocar um hardware aqui? Não tem problema nenhum. Tá? Esse tipo de tecnologia não causa problema. Ok? Bom, aí vem mais um detalhezinho na nossa prova, que é o seguinte, ó. Até agora, eu estou falando em rede privada, né? Mas eu posso vir aqui, por exemplo, ó, vamos ver se... Não, aqui não vai dar certo. Espera aí. Não, aqui não vai dar, que é uma imagem só. Mas vamos fazer aqui, ó. Eu vou tirar esse servidor daqui, ó. Certo? Agora, continua sendo uma intranet? Não. Agora ela passou a ser uma LAN, certo? Para ser intranet tem que ter a figura do servidor e os usuários estarem cadastrados nesse servidor. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês, aquelas 3 máquinas lá, quais delas precisa estar instalado o firewall? Todas, né? Por quê? Se eu instalar o firewall só nessa aqui, ó, essas 2 vão ficar desprotegidas. Então eu tenho que instalar em todas. Já que eu instalei em todas o firewall, a grande vantagem é que daí nessa sim eu não preciso instalar o antivírus. Porque daí tem firewall em todas. Beleza?
Tranquilo? Agora vocês não vão cair, né? Agora tem que instalar, tem que ter um antivírus nessas aqui? Claro, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Beleza? Bom, na máquina que a gente tem em casa, comprei o notebook, certo? Instalei o Windows lá. O sistema operacional Windows, por padrão, ele já vem um firewall instalado, ok? Então, eu tenho uma máquina só e o firewall está instalado. O que esse firewall faz aqui na minha máquina? Usa minha máquina doméstica lá, meu notebook. Qual é a função dele aqui? Hã? Tudo igual eu falei lá na intranet, certo? Então, ó, ele vai criar uma parede de fogo que, como vocês falaram aqui, ó, vai filtrar tudo que entra e que sai da minha máquina. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai evitar invasão no meu notebook, tá? Só que daí ele não vai ter aquela ideia de nós falamos lá de rota alternativa porque é uma máquina só, né? Mas a função do firewall aqui na máquina doméstica, única, é evitar invasão a essa máquina. E isso aqui, ó, algumas bancas trazem com esse nome aqui, ó, personal firewall, firewall personal, porque está numa máquina só. Beleza? Esse firewall do Windows vem algumas questões em prova dizendo o seguinte: por ele ser nativo do Windows, eu não posso nem desabilitar e nem desinstalar ele. Certo ou errado? Errado. Eu posso sim desabilitar, tanto é que acho que todo mundo aqui na casa de vocês tem ele desabilitado, tá? E posso, eu quero desinstalar, pode desinstalar. Não é aconselhável, né? Mas posso. Beleza? Essa desabilitação em casa aí são por dois motivos, né? Primeiro porque a maioria tem software pirata, né? Ninguém vai me contestar? Tá, então... E segundo, pessoal, que na verdade o firewall ele é um negócio meio ruinzinho de você configurar. Às vezes você pega um firewall, configura ele e ele começa a bloquear programas que você está usando, porque ele entende que aquilo ali pode ser uma ferramenta de invasão, não porque ele não faz o papel dele direito, é porque o usuário não soube configurá-lo, daí fecha uma porta que não era para fechar e assim por diante. Tá? E essa descrição aí de porta é o seguinte, ó. Então eu tenho um servidor aqui, certo? E algumas máquinas penduradas nele. Então, ó, aí eu tenho o firewall aqui, ó, né? E a internet depois aqui do firewall. Então o que acontece? Só para a gente não cair em pegadinhas isso aqui em prova. E não tenho visto provas de concurso para a polícia cobrando configurações de portas. Então a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Só tem um vírus que vai aparecer na prova de vocês que vai falar de portas e daí quando a gente explicar lá eu volto a falar disso aqui. Bom, o que acontece aqui? Ó? No nosso firewall ele tem várias entradas que são chamadas de porta. Cada porta dessa passa um número IP, né, aqueles pacotinhos diferentes. Então, por exemplo, ó, tudo que é página web pode entrar por essa porta aqui, que seria a porta 80, por exemplo. Se é página web que está entrando aqui, qual é o protocolo que está entrando pela porta 80? HTTP ou HTTPS. Se é página web, só pode ser esses dois. Lembra que eu coloco lá na aula passada, eu coloquei? HTTP, HTTPS, sempre relacionado com página web? Então vai entrar aqui pela porta 80. Então por que existe isso? Ó? Digamos que o gerente de TI aqui resolva fechar essa porta. E aqui entra e sai HTTP, HTTPS, certo? Se ele fechar essa porta aí, o que vai acontecer? Ninguém vai conseguir acessar a internet, porque eu estou dizendo assim, ó, por essa porta que entra o HTTP, ninguém vai entrar. Aí tem uma porta específica para entrar e-mail, tem uma porta específica para transferência de arquivos e assim por diante. Então nós temos diversas portas aqui. E aí o gerente aqui do TI que vai dizer se pode fechar ou não essa porta. Ou quais ele vai fechar ou não. Beleza? Consegue configurar ele para um único site? Não é o firewall que faz isso, tá? Configurar para um único site. O firewall, você consegue configurar ele para que entre ou saia HTTP e HTTPS. Para um único site é o proxy, que acho que é
aula que vem que a gente vai falar de proxy. Aqui que eu controlo quem pode, quem não pode acessar determinado site. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. Antes da gente passar ali para a parte de falar de arquivos maliciosos, tem mais um tópico que aparece nas nossas provas, falando da parte de segurança ainda, que é o Windows Update. Né? O que é o Windows Update? É a atualização do sistema operacional. Eu tô sentindo um pouco de calor aqui, vocês estão também ou não? Tem como aumentar para nós aí, Tati? Aqui na frente, pelo menos, está bastante calor. Bom, o Windows Update. O que é o Windows Update? É a atualização do SO. No caso aqui, o Windows, né? Mas todos os sistemas operacionais necessitam ser atualizados. Aqui a gente está colocando esse aqui porque aparece essa palavrinha aqui, Windows Update. Né? Mas se eu tiver um sistema operacional Linux, ele tem que ser atualizado. Se for lá o Android, tem que ser atualizado e assim por diante. Por que tem que atualizar o sistema operacional e ele entra aqui na área de segurança da informação? Porque todos os sistemas operacionais, eles têm falhas de segurança. Né? Então, a Microsoft, o pessoal lá das comunidades Linux, eles estão constantemente testando se há alguma falha. Quando se descobre uma falha, aí o que eles fazem? Corrigem essa falha, atualizam o sistema e manda para o usuário. O usuário em casa tem que fazer o quê? Atualizar o sistema pelo Windows Update, lá na máquina de vocês. Fazendo isso, o seu sistema vai estar protegido contra aquela falha. No caso do Windows, ele leva uma má fama. Por quê? Porque geralmente o usuário não faz essa atualização do sistema. Por que o usuário não faz essa atualização do sistema? Porque é pirata, né? Tá? Mas lembrando sempre, né, que na nossa prova você nunca vai raciocinar com software pirata. Software original instalado, né, o Windows original instalado, estou fazendo um update, estou atualizando ele para me proteger contra possíveis falhas. E aqui, ó, entra também um camarada que é o Internet Explorer, e agora com o Windows 10 qual que é? O Edge. Né? Então o que acontece com esses dois aqui? São navegadores. Navegadores são uma fonte muito grande de falhas, porque você está acessando a internet através do navegador. Tem vírus que atacam o navegador. Então quando a Microsoft descobre alguma falha aqui, ou aqui, ela atualiza também o Windows para corrigir essa falha. Né? Então se você não atualizar o seu Windows, consequentemente você não está atualizando o seu Internet Explorer e o seu Edge. Que isso não ocorre com softwares livres, né, ou software grátis, né? Porque o Firefox, por exemplo, o Google Chrome, toda vez que tem uma atualização, eles lançam no mercado e geralmente o usuário atualiza porque ele é software grátis, você pode atualizar sem problema, tá? Beleza? Mas a má fama aqui não é por causa do programa não, né? É por causa do usuário. Vamos lá. Bom, agora a gente vai começar a falar dos malwares, né? Então, malware deixa eu escrever aqui. Malware é a categoria dos softwares maliciosos, né? Então, quando a gente fala assim de um malware, ele não é um arquivo específico lá que é o malware, não. O vírus é um malware, o trojan é um malware, o worm é um malware. Quer dizer, a categoria dos softwares maliciosos. E a gente sempre brinca, né? Ó, coisa do mal, certo? Bom, o que a gente tem que pegar aqui de cara antes da gente continuar lá? Tem algumas palavrinhas muito parecidas com malware, né? Ou malware, né? Primeira delas, spyware. Spyware. Mais uma. Adware. E agora, esses dias tem aparecido bastante esse ransomware. Tá? Então vocês... E ainda tem mais uma aqui, né, que quase não aparece, alguns aí usam bastante, que é o Tapware, né? Mas esse não tem problema, pode usar tranquilo, né? Vamos lá. Olha só, malware é a categoria, os arquivos maliciosos, coisas do mal. Spyware. O que é um spyware? Um software
espião. Software espião. Se é software espião, é coisa do bem? Não, né? O que é um adware? Uma propaganda, tá? Então, como é que propaganda? Como é que funciona o adware? O adware, ele é, como eu coloquei ali, uma propaganda, né? Como é que ele se instala na sua máquina? Bom, a maioria dos usuários vão lá, baixam programinhas, baixam jogos e na hora de instalar faz o quê? Avançar, 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 não está nem aí com o que está clicando, né? E daí quando termina de clicar, é uma beleza, né? O seu navegador vira uma árvore de Natal, de tanto ícone que ele põe lá, tanto botão, que você não consegue tirar nem a pau, né? Entra o RAW 123, entra... Tem lá o... Hã? Entra um monte de coisa arada lá, que daí você não... Quanto mais você tenta desinstalar, parece que mais coisa instala, né? Aí você chega e fica tão nervoso que você formata a máquina. Então, nesse momento que você está fazendo essa instalação desse software, pode instalar algum tipo de propaganda na sua máquina. E como é que essa propaganda vai funcionar o tempo todo? Não. Quando você entrar na internet, acessar o seu navegador, então, como você daí vai estar com sincronia com o servidor, vai começar a pipocar na sua tela propagandas. Essas propagandas, elas são perigosas para a sua máquina? Não, não são. O antivírus detecta adware? Não, porque é uma propaganda, né? Não é um software malicioso. Qual que é o problema do adware, então? É que ela enche o saco do usuário, né? E aí você também não consegue tirar esse troço, que você vai chegar ao ponto de ter que formatar a máquina. Tem maneiras de tirar? Tem. Mas para o usuário doméstico é mais difícil. Daí tem que pedir ajuda de um profissional de informática, daí o cara vai cobrar, e vai cobrar caro, não sei o quê, né? Então já formata logo de uma vez. Bom, essas propagandas geralmente são de jogos online, né? Aparece lá poker, softwares pornográficos, links pornográficos, links de compras online, que lá da China, não sei daquele que você nunca ouviu falar, começa a aparecer, tá? Isso é muito ruim, né? Que você não pediu para instalar isso na sua máquina. Então, adware, propaganda. E esse ransomware, ele faz o sequestro, principalmente de senha, tá? E aí põe assim, ó, alto grau de criptografia. Só para você lembrar para a sua prova. O que é isso aqui? Isso aqui sim é uma coisa perigosa, né? O ransomware, ele geralmente ataca empresas e grandes empresas, né? Que daí tem o seu sistema de segurança falho. E quando, por exemplo, vamos pegar aí uma rede de supermercado, tem um banco de dados lá. Esse banco de dados tem uma senha. O ransomware entra, vem e sequestra a senha do banco de dados, altera ela e coloca uma outra senha com alto grau de criptografia que o pessoal lá da informática não consegue descriptografar. E aí o que o cara faz? Ele pede um resgate para devolver essa senha. Por quê? Porque toda grande empresa, se tiver o seu banco de dados e não puder usar, é um caos. Vocês imaginem, por exemplo, um mercado amanhã de manhã não conseguir abrir as portas porque ele não consegue ver preço de mercadoria, não consegue pagar fornecedor, não consegue abrir os caixas, nada disso. E alguém pedindo lá 500 mil reais, R$1 milhão para devolver a senha. Tá? É assim que ele funciona. E esse golpe, ele surte efeito? Ele tem resultado? Sim, e muito. Por quê? A maioria das empresas ou não faz ou tem o quê? Um backup falho. Porque além das ferramentas de proteção, como o firewall, o antivírus, para evitar isso aqui, ó, a melhor coisa é isso aqui, ó. Porque se alguém capturar a senha do meu banco de dados, e ontem na hora que eu fechei, eu fiz aqui, ou durante o dia fiz várias vezes o meu backup, o que eu faço? Eu falo para o cara assim, ó, pode ficar com a minha senha, que eu vou formatar o meu servidor, reinstalar todo o meu sistema, reinstalar meu banco de dados, recuperar o backup e aumentar a minha segurança, que eu já sei que você está me invadindo aqui. Pronto, volta a funcionar. Vai dar um transtornozinho ali? Vai, mas não vai perder 500 mil reais, R$1 milhão aí, que é o que eles pedem pelo resgate. Tá? Eu não sei se alguém acompanhou, quando apareceu uma reportagem lá no Fantástico sobre esse tipo de ataque. Alguém acompanhou? Eles atacaram uma prefeitura lá no interior do Ceará,
pediram lá pouca grana lá, mas atacaram a prefeitura, inclusive 2 vezes. E ainda aconteceu um negócio até hilário, né? Que existe algum artigo lá na lei de licitações que prevê pagar com nota de empenho resgate para ransomware? Não tem, né? O prefeito ia conseguir pagar o que o cara estava pedindo lá? Não ia conseguir. E aí o que aconteceu lá? Os fornecedores da prefeitura queriam receber o que eles tinham para receber da prefeitura, mas a prefeitura não tinha como pagar porque não conseguia acessar o banco de dados e saber quanto que devia, né? E quais notas que tinha que pagar e assim por diante. Os fornecedores fizeram uma vaquinha e pagaram um cara aqui para devolver a senha. Se vocês acham que eu estou mentindo, entra lá no Google e procura essa reportagem que vocês vão ver. E aí lá no final, né, apareceu lá uma senhora lá da prefeitura dizendo assim, agora isso não vai mais acontecer com a gente. Ela pegou um HD, né, nós estamos fazendo o backup, mostrou o HD e guardou dentro de um cofre. Entendeu? Protegidíssimo, né? Pessoal, procure lá no Google que vocês vão ver isso aí. Guardou dentro de um cofre. Aí eu fiquei imaginando, pô, dentro do cofre está protegidíssimo, né? Porque quantas vezes vocês acham que vão ter o trabalho de abrir o cofre, tirar o HD e fazer o backup? Outra, dentro do cofre é um lugar úmido. Aquele HD vai oxidar. E HD garante que o seu dado está backupeado? Claro que não, né? Então, ao invés de dizer assim, não, nós contratamos um profissional de informática, agora nós estamos fazendo backup, instalamos um firewall, né? Estamos guardando nossos dados nas nuvens. Não, comprei um HD, estou guardando dentro... Tá? Então é assim que funciona. Por isso que esse pessoal consegue roubar através disso aqui, tá? Beleza? E aí, só para complementar essa reportagem aqui, dizia lá, né, que era um brasileiro que criou isso aqui, né, esse tipo de ataque, e ele terceirizava o serviço. Ele não fazia o ataque. Ele terceirizava e as pessoas que faziam o ataque pagavam uma comissão para ele. Cara, o empreendedor nato, né? Beleza? Vamos lá. Tranquilo aqui com essas palavrinhas aí, pessoal? Para a gente não se embananar em prova? Bom, vamos agora falar dos arquivos maliciosos, né? Não tem como falar de arquivo malicioso e não falar de vírus, né? Cai em todas as provas aí, cai alguma pergunta sobre vírus ou comparando ele com outro arquivo malicioso. Para não errar nada, só essas 2 palavras aqui. Hospedeiro e executado. Por que hospedeiro? Porque todo vírus ele precisa de um hospedeiro. Qual que é o hospedeiro do vírus? Não é computador, é o arquivo. Todo vírus ele vai vir dentro de um arquivo, dentro de um hospedeiro. E esse vírus aqui, pessoal, é igualzinho o vírus biológico. O vírus da gripe, por exemplo. Quem que é o hospedeiro do vírus da gripe? Eu, né? Vocês, tá? Então, tem que ter um hospedeiro, senão aquele vírus da gripe ele não vai sobreviver. O vírus, para ele se propagar, ele precisa de um hospedeiro para que se propague para outros computadores, né? Tá? E ele precisa ser executado, né? Essa aqui também cai tudo quanto é prova para essa ideia de executado, né? Por isso que a maioria dos vírus tem a extensão .exe. Tá. Então, ó, quer ver, ó? Perguntinha, deve ter caído umas 200 vezes em 2015, mas já umas 200 vezes em 2016. Se você receber um arquivo anexado a um e-mail e você não abrir esse arquivo, seu computador vai ser infectado? Não. Por quê? Você precisa executar o arquivo. Se você receber um arquivo, aliás, um e-mail com arquivo anexado e nesse arquivo contiver um arquivo malicioso e você não tem antivírus instalado na sua máquina, você vai ser infectado? Não, porque não se falou na questão que você abriu o arquivo e executou ele. Certo? É claro, né, que a gente não vai fazer isso jamais, né? Então, precisa do hospedeiro, que é o arquivo. Precisa ser executado, mata qualquer questão. E esse arquivo pode ser um filme, uma música, um documento do Word, uma imagem e assim por diante. Certo? Tranquilo, pessoal? Outra coisa importante, ó. O vírus, ele se replica? Sim.
Mas a diferença, por exemplo, do vírus para o worm é que o vírus não se autorreplica, certo? Então, como é que ele vai funcionar? Como é que vai ser a replicação dele? Eu tenho um vírus no meu computador. Como é que ele vai replicar para vocês? Eu pego esse arquivo e passo numa pendrive para vocês. Ou eu mando por e-mail, certo? Ou vocês, através da rede, pegam esse arquivo. Então, ele se replica assim, tá? Cuidado com essa palavrinha aqui, porque não é autorreplica, mas ele replica. Outra coisa importante e aí também já apareceu algumas questões em prova falando sobre isso, o vírus, ele tem algumas características próprias quando ele ataca um computador, ou um dispositivo qualquer aí. Ele sempre vai demonstrar que está instalado na máquina, sempre. Então, por exemplo, eu recebi um vírus aqui na minha máquina, o que pode acontecer com a minha máquina? Ela pode, sem problemas de hardware, começar a reiniciar, certo? Então, do nada não, né? Ontem eu entrei num site que eu nunca vi na vida e baixei um filme para minha máquina. Nunca vi aquele site, foi um cara que me indicou aí eu baixei. Hoje a minha máquina começou a se reiniciar sozinha. Isso é característica de vírus? Sim. Ontem eu entrei no site, sei lá, baixei um programa. Aí hoje começou a sumir arquivos da minha máquina, os arquivos da minha máquina tudo começaram a virar atalho, ou estou tentando abrir alguns arquivos e a maioria dos meus arquivos estão corrompidos. Aí você baixou o arquivo ontem e hoje está acontecendo isso. É característica de vírus? Sim. Então perceberam? Então sempre que você tiver um vírus na sua máquina, ou ele vai fazer alguma coisa para te irritar, ou ele vai fazer um dano grande. Mas você sempre vai perceber. Por que eu estou falando isso? Porque tem vírus que você nem vai perceber que está na máquina. Beleza? Tranquilo? Trojan, esse é um deles. Tá? Então, Trojan é a forma como o ataque é feito. Então, qual que é o apelido aqui do Trojan? Cavalo de Troia, Trojan Horse, né? E aí remete para a gente lá para a história antiga, que os soldadinhos estavam dentro do cavalinho lá e atacaram. É justamente essa a ideia. Sempre nas nossas provas vai aparecer o seguinte, você vai baixar um arquivo inofensivo. Baixou um arquivo inofensivo, tipo um joguinho lá para o seu filho, dentro desse joguinho veio um arquivo malicioso. Isso é um Trojan, certo? Outra característica aqui para você não se enrolar em prova com o Trojan. O Trojan, você não vai perceber, vamos botar aqui o usuário, né? O usuário não vai perceber a presença dele. Presença do Trojan. Por que ele tem essa característica? Porque o Trojan, a finalidade dele, a intenção dele é roubar arquivos do usuário, arquivos ou informações, ou melhor, roubar informações do usuário. Então, por exemplo, eu baixo um joguinho, dentro dele vem um Trojan, né, um arquivo que, uma vez instalado na minha máquina, vai começar a, por exemplo, roubar informações minhas. Ele vai querer que eu perceba isso? Não, porque no momento que eu perceber, qual uma primeira atitude que eu posso tomar drástica? Formatar a máquina, né? Drástica assim. Mas tem necessidade de ser drástico dessa maneira? Não, posso com outras ferramentas, o antivírus e tal, tentar remover isso aqui. Se eu não perceber isso, então ele vai continuar me roubando lá informações e tal, e aquela coisa toda. Tá? Por isso que ele vem dessa maneira as descrições em prova. Então falou que baixou no arquivo inofensivo e o usuário geralmente não percebe, Trojan. Outro dia eu li num site especializado aí, que um usuário baixou um antivírus que alguém tinha indicado para ele, que era bom, não sei o quê, mas sabe aqueles nomes desconhecidos que nunca ninguém sabe? Aí o cara foi lá, baixou o programinha antivírus e instalou na máquina dele. Aí o que acontecia? Veio aqui para o cantinho perto do relógio, não fica aparecendo aqui o negócio do antivírus aqui? O Avast fica ali rodando, aquela história, né? Levanta aquela telinha ali e avisa para a gente, o seu antivírus foi atualizado. Esse antivírus do cara fazia tudo isso. Mas não era um antivírus. O que era aquilo? Era um Trojan. Era um arquivo malicioso em forma de antivírus. Ele achava que estava desprotegido e, ao contrário, né? Ele estava sendo roubado. Tá? E descobriu por outros motivos. Acho que um técnico que viu para ele lá, ou coisa assim. Se fosse por ele, não teria visto jamais, né? Beleza? Bom, Worm. Esse aqui é totalmente ao contrário do vírus, né?
ele se autorreplica, não precisa de hospedeiro. Então ele se autorreplica e não precisa de hospedeiro. Quando eu digo que ele não precisa de hospedeiro, pessoal, é que ele não precisa vir dentro de um arquivo. Ele é a própria ameaça. Ele é digamos, eu baixo um jogo, pode vir um trojan dentro. O worm não. Eu estou na rede, ele invade a minha rede. Tá? Quando eu digo que ele se autorreplica, eu quero dizer o seguinte. Lembra que o vírus se replica? Manualmente a gente tem que distribuir ele. Se eu receber um trojan aqui nessa máquina agora, automaticamente ele vai infectar todo mundo que tiver em rede comigo. Tá? Por isso o worm hoje é a pior praga virtual que nós temos. Tá? Então se vocês podem pesquisar lá no Google, os governos gastam bilhões por ano para evitar o worm. Porque pensa comigo, ó, se a China quiser acabar com as defesas dos Estados Unidos, qual seria uma maneira prática de fazer isso rapidinho? Cria um super worm e joga onde? Na internet. A internet não é uma rede mundial de computadores? Qual seria uma maneira facinho de um super worm acabar com os computadores nos Estados Unidos? Através da rede. Não, mas através do quê? Facebook, por exemplo. Certo? Então as redes sociais, elas poderiam disseminar em frações de segundo bilhões de contaminações de alto grau de potencialidade, ao ponto de chegar e derrubar. Imaginem comigo, ó, se a bolsa mercantil lá dos Estados Unidos, a Nasdaq, né, e outras que tem lá, de repente cai um worm lá e derruba a bolsa. Ou ao contrário, né? Derruba a bolsa lá do Japão ou da Europa. É o caos. Só o fato de um presidente sair de ser deposto ou uma eleição num país que é potência já aumenta ou diminui o valor da bolsa, não é assim? Dá um conflito não sei aonde, a bolsa caiu. Sai uma notícia na internet sobre política, a bolsa cai. Agora vocês imaginam se cair um worm lá e derrubar tudo isso. Vira o caos. Então os governos gastam bilhões por ano tentando invadir ataques através de worm, porque pela internet era assim, né? É pior do que uma bomba atômica, né? Tá? Porque a bomba atômica, ela vai causar um grande estrago, mas naquele local, né? Um worm rápido, em segundos no mundo todo. Beleza? Vamos lá. Backdoor, ó, esse aqui que eu queria falar para vocês, que trata daí do firewall. Então, backdoor é um utilitário, está na folhinha de vocês, né? É um utilitário de administração remota que, uma vez instalado em computador, permite o acesso do usuário a controlar através de uma rede da internet. Backdoor é típico e consiste de dois componentes, cliente e servidor. Então, olha só. O que acontece aqui com o backdoor? Qual que é o apelido dele? Porta dos fundos. Tá? Porque ele age da seguinte maneira. Ó. Eu tenho uma rede aqui, certo? E aí eu tenho meu firewall aqui. Ó. Okay? A internet. E aí um hacker quer invadir essa minha rede. Se o meu firewall estiver configurado e atualizado e sendo usado corretamente, o hacker vai conseguir invadir minha rede? Não. Então qual que é a ideia dele? Ele faz o seguinte, ó. Por uma dessas portas vai entrar o e-mail. O firewall, ele bloqueia e-mail com vírus? Não. Então ele cria, né, um vírus que, através de um e-mail, vai entrar aqui na rede e se instalar aqui. Qual que é a função desse vírus? É pegar e desconfigurar uma porta dessa aqui, certo? De dentro para fora. Por isso que fala que é porta dos fundos. Uma vez a porta desconfigurada e o cara que mandou ele lá sabe qual vai ser, o que ele faz?
e invade por ela. Tá? Então, por isso que é chamada de porta dos fundos. Então, ó, o backdoor é um tipo de ameaça que vem em forma de arquivo malicioso, de vírus, né? Se instala na rede e de dentro dela abre uma porta para que o ataque seja concretizado. Por que fala de cliente e servidor? Porque aqui, ó, vai ter uma pessoa que é o cliente atacando o servidor. Certo? Pessoal, isso aí é a mesma coisa assim, ó. Digamos que a nossa porta ali fosse o firewall, né? Todo mundo está aqui dentro, a porta fechada e tem um ladrão querendo entrar. Ele vai entrar? Não, a porta está fechada. Mas alguém aqui dentro pode ser amigo do ladrão e sem que a gente veja, vai lá e destrava a porta. Essa pessoa é o backdoor. Resumindo, é isso. Tá? Então, falou em porta dos fundos, falou em backdoor, é um tipo de ameaça que passa pelo firewall e de lá de dentro abre a porta. Desconfigura essa porta. Beleza? Vírus de boot. O que é o boot? O que quer dizer boot? Isso, a inicialização da máquina, né? O processo de boot. Quando eu ligo o meu computador, começa o processo de boot. Lá no boot tem o BIOS, que verifica, né, todos os hardwares e todos os softwares para o perfeito funcionamento da minha máquina. Bom, se eu tenho um vírus de boot, quando é que ele vai atacar? Durante a inicialização do sistema. Qual que é o problema disso? O antivírus ainda não está ativo, né? Porque o antivírus vai se ativar quando? Durante o boot, faz aquela verificação, tem sistema operacional? Tem, então toca para frente. Terminou de verificar o sistema operacional, tudo que está instalado na minha máquina depois do sistema operacional vai estar ativo. Tipo, antivírus e coisas parecidas, tá? Então, se eu estou atacando a máquina durante o boot, o antivírus ainda não está ativo. Então, ele tem grande poder de ataque. E uma das características do vírus de boot, pessoal, coloquem aí, ó, porque às vezes a banca coloca isso para tentar confundir, ó, é corromper o SO, ou seja, corromper o sistema operacional. Tá? Essa é uma das funções dele, corromper o sistema operacional. Por isso que ele ataca antes. E daí, quando o sistema foi inicializado, tocou horror. Tá? Só que é assim, né? Ninguém perguntou ainda, né? Porque a gente tá falando assim, atacou, o sistema o boot vai atacar antes. Tá, mas para que eu vou ter antivírus então, né? Que se o cara me mandar um vírus de boot, eu vou me ferrar. Não, pessoal, calma. Os antivírus também têm ferramentas que verificam o boot. Só que é assim, ó, o que a prova vai perguntar para você? O que o vírus faz? Ataca o sistema antes da inicialização, ponto final. Ah, mas eu estou desprotegido? Não, o antivírus também... não sei se algum de vocês já usou o escaneamento de boot. O antivírus fica escaneando naquela tela preta, passando um monte de númerozinho rápido assim, né? E ele fica procurando algum vírus ali no boot. Então, primeiro ele passa todo o escaneamento para depois o boot continuar. Se ele vê que não tem, aí vai para frente. Se vê que tem, ele já tenta tirar, tá? Mas para a prova, pergunta o funcionamento do boot, né? Tá? Beleza? Então, o boot ataca antes, o vírus de boot ataca antes, e a principal funcionalidade dele, né, a agressão dele, é corromper o sistema operacional. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Vamos lá. Hoax. Esse aqui também aparece nas provas aí, né? Tem algumas provas que apareceram em 2015, em 2016 já teve prova que apareceu. Hoax nada mais é do que o quê? Boato, né? Boato. Hoje de manhã, a hora que eu estava indo para o meu local de trabalho, eu escutei lá no rádio do meu carro uma pessoa dando uma entrevista falando de um hoax que aconteceu aqui na nossa cidade agora durante a semana. Qual que foi isso? O que foi isso? Eu estou falando aqui da nossa cidade, mas isso vale, né, pessoal do online, para qualquer cidade. Correu aí no Facebook essa semana que uma criança estava necessitando de 200 bolsas de sangue para uma cirurgia e essas bolsas deveriam ser coletado sangue, quem quisesse doar lá no Hemocentro, que é o nosso órgão aqui do estado, né? E aí apareceu no Facebook, no WhatsApp, não sei se alguém chegou a ver isso, mas correu a semana toda aí. E aí o que estava acontecendo hoje no noticiário? A diretora lá do Hemocentro, ela estava desesperada, porque era uma mentira, não existia essa criança, o Hemocentro não tem necessidade de sangue, o estoque está regulado, mas
Ao invés das pessoas irem lá para doar e daí já está lá, acaba doando, que sempre é bom ter mais, o que as pessoas faziam? Ficavam ligando lá para perguntar para quem que era, quando que era, que tipo de sangue. Então estava congestionando a linha lá do Hemocentro, funcionários tendo que parar de fazer o que estava fazendo para atender o telefone, para dizer que aquilo não existia. E aí a diretora foi no meio de comunicação para ver se as pessoas tiravam aquilo do Facebook e parassem de incomodar lá no telefone. Isso o que é? Um boato. Alguém criou essa história e jogou lá no Facebook. E é mentira. Tá? Então se alguém recebeu aí, já nem liga lá para o Hemocentro, tá? Que é falso. E o hoax, ele pode ter problemas sérios, né? Quando a gente fala em boato, que aí a gente pode ter também essas redes aí de pirâmides, que aparece muito aí pelas... Há pouco tempo atrás estavam sorteando lá uma Hilux, né? Clicava lá, o cara concorria uma Hilux, né, no Facebook. Então, esse hoax, pessoal, ele pode ter danos simples, que é só como esse que eu dei o exemplo, que muita gente ligou lá e daí ficava incomodando o telefone, mas ele pode ter consequências graves, né? Essa semana apareceu aí uma menina mexicana, se não me engano, que ela se suicidou, porque foram postadas fotos, um filme íntimo dela nas redes sociais. Ela tentou tirar judicialmente isso das redes sociais, não conseguiu, porque uma vez lá é difícil de tirar tudo. E aí começaram com bullying com ela, aquela história toda. Ela tentou trocar o nome dela, inclusive, não conseguiu. O que ela fez? Se suicidou. Por quê? Caiu na rede social, é um hoax, né? Aí ficavam denegrindo a imagem dela, aquela história toda lá, e ela não teve um suporte psicológico adequado para superar isso, né? E realmente não é fácil, né? Convenhamos e convenhamos, não é fácil. Beleza? Então, mas a pergunta que vem em prova principal é: antivírus detecta hoax? Não, né? Antivírus não detecta hoax. Fofoca é uma maneira fácil de fazer, cortar a língua, né? Então, uma faca seria uma boa opção aqui. Stealth, tá? Esse stealth, pessoal, ele tem uma característica importante. Esse aqui também já começa a ser um tipo de ameaça que aparece nas nossas provas lá. E está escrito aí na nossa folhinha, ó: o vírus do tipo stealth foi programado para se esconder e enganar o antivírus durante a varredura desse programa. O stealth tem a capacidade de se remover da memória temporariamente para evitar que o antivírus o detecte. Olha só, e aqui vem uma informação que eu fiz lá na primeira aula, né? Qual que é uma memória principal da nossa máquina não volátil? Aliás, desculpa, volátil. Memória RAM. Aí eu escrevi um negócio lá no quadro, lá inclusive aqui no nosso quadro aqui, de vermelho, e falei para vocês, ó, isso aqui tem que prestar atenção que vai falar direto nas nossas aulas e nas nossas provas. Sobre RAM, o que era? Quem lembra? Que tudo que é executado no computador é executado aonde? Na RAM. Então vamos lá. Se eu estou acessando o sistema operacional, na RAM, né? Abri um arquivo do Word, na RAM. Se eu estou executando o antivírus, aonde que ele está sendo executado? Na RAM. Se eu tenho um vírus no meu computador, o vírus para atuar tem que ser executado. Aonde que ele vai ser executado? Na RAM. Esse stealth aqui, ó, ele tem uma característica, certo? O que ele faz? Ele está aqui sendo executado na RAM, atacando minha máquina. Durante a varredura do antivírus, ele pega e sai da RAM, né? Sai aqui para fora, no local que ele fica. O antivírus passa a varredura, não encontra nada, aí ele pega e volta a atacar. Tá? Então, se aparecer lá na nossa prova essa palavrinha stealth, aí vocês lembram, é um tipo de arquivo malicioso, um vírus, que ele tem a capacidade de sair da memória RAM para evitar que o antivírus, durante a varredura, detecte ele. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vírus de macro. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é uma macro, né? Uma macro é uma rotina de automatização, tá? E é característica de quem? Dos aplicativos do Microsoft. Opa. Escrevi errado. Microsoft Office.
Quais são os aplicativos do Microsoft Office? Word, Excel, PowerPoint, né? O Axis. Então, ó, nesses aplicativos aqui, tipo Word, por exemplo, eu posso colocar uma rotina automatizada, né? E isso é uma macro. Isso não é difícil de fazer. Até um usuário comum consegue colocar uma macro num documento do Word, por exemplo. Um exemplo que eu sempre falo aqui, que eu acho que é bem bacana de entender, né? São rotinas, por exemplo, de impressão. Então eu mando uma apostila para vocês com 50 páginas e nessas 50 páginas tem um monte de desenho lá, de figurinhas de rede estrela, aquela cabo UTP, não sei o que, colorido, né? Tudo colorido. Aí eu falo para vocês, ó, eu quero que imprima a apostila. Só que na hora de imprimir, se você esquecer, né, de colocar preto e branco, vai imprimir todo colorido, vai gastar tinta à toa, não tem necessidade de ser colorido. Então eu coloco uma macro aqui nesse documento do Word, que vai acontecer o quê? Quando você mandar imprimir, automaticamente, sem que você faça configuração nenhuma, ele vai imprimir em preto e branco. Então não corre risco de alguém imprimir sem querer. Isso é uma macro, foi eu que coloquei lá. Eu posso colocar uma macro, por exemplo, de impressão, se eu tenho 50 folhas, para que imprime a folha 1, a folha 10, a folha 25, a folha 30. Automaticamente, sem você dar comando nenhum. E assim por diante. Então, ó, o vírus de macro ataca essa configuração, essa rotina, certo? Aí eu pergunto para vocês assim, ó, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, coloquei um vírus de macro nessa rotina. Quando é que o vírus vai atacar a minha máquina? Porque ele chegou, tal, peguei o documento do Word, está aqui o documento do Word, quando é que ele vai ser atacado? Quando eu executar o Word? Quando eu executar o Word? Porque o Word é executado. Não, não é nesse momento. Porque no momento que eu abrir o Word, o documento vai ser executado. Mas não é nesse momento que o vírus de macro vai me atacar. Vai me atacar quando executar a macro. Qual é a função da macro nesse caso aqui? A impressão. Quando eu mandar imprimir, ela vai atacar. Ctrl P e assim por diante. Beleza? Tranquilo, pessoal? Cuidado aqui com essas pegadinhas de vírus de macro aqui também, tá? Porque aparece bastante... Ó, vírus script, né? Tá escrito aí, ó. Escrito em linguagem de script, no VBS Script ou JavaScript, recebido ao acessar uma página web ou por e-mail, como um arquivo anexo ou parte do próprio e-mail escrito no formato HTML. Pode ser automaticamente executado dependendo da configuração do web do navegador, né? E programa leitor de e-mails. Então, ó, quando se falar de vírus de script, a gente vai lembrar sempre aqui, ó, de VB Script, de JavaScript, por exemplo, né? E isso aqui tem relação com o quê? Página web, né? Linguagens de programação de página web ou de recebimento de e-mail que você vai receber através do web e-mail. Então o vírus de script, ele vai atacar você quando você estiver acessando uma página de internet, por exemplo, que tenha esse vírus de script, tá? Beleza? Esse aqui não aparece muito em provas, né? Mas como é carreiras policiais, não pode deixar de falar. Apareceu lá na nossa prova, a gente já tem que ficar esperto. Posso apagar? Vamos lá. Vamos falar aqui do vírus polimórfico, daí a gente já sai para o nosso intervalo aí, para dar uma relaxadinha, né? Vocês não aguentam mais eu falar, né? Tá bom. Bom, pessoal, vírus polimórficos, está escrito lá aí no material. Ó. Os vírus polimórficos encriptam seu código de maneira diferente em cada infecção. Não vou ler o resto, vou explicar aqui para vocês. O que acontece aqui com vírus polimórficos? Lembra que eu falei para vocês que o vírus ele tem uma assinatura? Certo? Então essa é a assinatura desse vírus agora. A cada infecção, ele tem a capacidade de mudar essa assinatura. Para quê? Para que ele faz isso? Exatamente, para enganar o antivírus. Porque no banco de dados do antivírus tem essa assinatura. Aí quando ele vai fazer um outro ataque, ele pega e muda parte da assinatura. Certo? Aí já complica para o antivírus. Aí ele vai fazer outro ataque, ele muda alguma parte da assinatura. E assim o antivírus fica com dificuldade de
localizar e escanear esse vírus. Então, o vírus polimórfico, ele é um tipo de vírus que ele tem a capacidade de que a cada infecção ele mude as suas linhas de código, ou seja, mude a sua assinatura. Pô, se ele faz isso, como é que um antivírus consegue pegar esse cara aí? Por um simples fato, ele não consegue mudar todas as linhas de código. Algumas linhas ele tem que manter. Aí aquelas o antivírus conhece. Ou antivírus ou quem mais? Qual ferramenta lá do antivírus? A heurística. Tá? Então, o vírus polimórficos não consegue mudar todas as assinaturas. É aqui que o bicho cai. Tá bom? É aqui que a casa cai, né? Tranquilo, pessoal? Bom, então vamos lá. Ó. São 15 para as 9, 15 minutinhos de intervalo, tomar uma água, beber um café, né? Ir no banheiro. E aí, na sequência, a gente volta.